Graças Pai de Cristo, amados irmãos, eu sou o pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus, Ministério Shalom, em Vicente Pires, Distrito Federal. Nós vamos estar hoje estudando na Escola Bíblica Dominical a lição de número 13, a última lição do segundo trimestre do ano de 2020. Então, queridos, nós estamos já finalizando essa sequência de estudos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E esse assunto fala de Cristo, e a igreja. Cristo e a igreja foi o tema, a igreja eleita ao longo dessas 13 lições. E hoje nós vamos estar finalizando, Creio que tenha sido bênção para as nossas vidas estudarmos a carta aos Efésios. Amém, queridos? Vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor por a oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos aqui nesse dia para estudarmos a Sua palavra. Amém? Pai, nós queremos Te glorificar e Te exaltar. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor faz constantemente e por aquilo, Pai, que nós confiamos que o Senhor ainda há de fazer. Te agradecemos, Pai, porque podemos estudar a Tua palavra, porque nós podemos, Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, nós sabemos que é um privilégio nós podermos, Pai, estudarmos as Escrituras Sagradas, porque esta palavra, Pai, não é palavra do homem, mas é palavra de Deus. Nós agradecemos, Pai, por tudo. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Vamos estar, então, dando início, a esta lição de hoje. Vamos estar projetando os nossos slides, e para nós darmos continuidade, então, a esse estudo de hoje, Vamos estar estudando aqui a lição de número 13, A lição de número 13, ela vai trazer o seguinte tema, A batalha espiritual e as armas do crente, Ou seja, vamos estar estudando lá a carta aos Efésios no capítulo de número 6, Então, hoje vai ser o tema dos nossos estudos. Vamos estar aqui projetando aqui o texto áureo, Efésios 6:1, 11, 6:11, vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, as armadilhas do diabo. Então, esse é o nosso texto de ouro, texto áureo desta manhã. Então, Paulo está nos exortando a igreja, exortando os crentes da igreja de Éfeso, mas a todos os cristãos, a revestir de toda a armadura, não de parte da armadura, mas de toda a armadura de Deus, E para ficar firme quando vier, as provações, quando vier as lutas e as astutas, armadilhas que o diabo muitas vezes, ou quase sempre, ele arma, tentando nos derrubar. Verdade prática vai dizer o uso da armadura de Deus, ela assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Amém, queridos? E essa questão de batalha espiritual é um assunto, um tema bastante controverso, bastante polêmico, Tem aqueles que, às vezes, tentam superestimar, o poder do diabo, dos demônios. É um erro, Mas também é um erro subestimar, o poderio e as astúcias, do império das trevas, do reino das trevas. Então, a batalha espiritual verdadeira é aquela travada, dia após dia pelo crente, É aquela que está nas escrituras sagradas, amém? Hoje nós vamos estar
estudando um pouquinho acerca desse assunto, né? A leitura bíblica, Efésios 6, de 10 a 20, né? Vamos rapidamente, hoje o assunto é meio um pouco mais extenso, então a gente tem que agilizar um pouquinho mais, né? O texto vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, queridos? O objetivo geral é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo de batalha. Glória a Deus, né? Então, queridos, nós vimos aqui na leitura do texto bíblico, né, o apóstolo Paulo fazendo observações preciosas para a nossa vida, né, como cristãos, como servos de Deus. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o corpo, não é contra sangue, né, não é contra carne, né? Ou seja, a nossa luta não é contra os seres humanos, né? Mas é uma luta espiritual. E ele vai estar colocando isso de uma forma bem clara, né? Que algumas pessoas acham que o seu inimigo é o seu esposo, né? Você acha que o seu inimigo é a sua esposa, é o seu filho, é o seu chefe, né? Lá no seu trabalho, é o seu amigo de trabalho. Não, querido. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes infernais da maldade, né? Ou seja, é uma luta espiritual. E numa luta espiritual, você não pode entrar com armas carnais, né? Na verdade, a luta tem que ser travada com armas também espirituais. E é isso que o apóstolo Paulo vai estar nos ensinando, né? Nós já aprendemos que a carta aos Efésios, né, os primeiros 3 capítulos, ele vai trazer uma abordagem mais teológica, depois ele vai estar trazendo uma abordagem mais prática do relacionamento, né, entre os vários grupos, entre as pessoas. E agora, finalizando a carta, ele vai estar fazendo esse aconselhamento, né? Ele está nos exortando a buscar, né, ser fortalecido no Senhor, né? E para que isso aconteça, para poder resistir, é necessário, né, tomar toda a armadura de Deus. Ou seja, Paulo vai pegar como uma alegoria, Paulo vai pegar como um exemplo, né, as vestimentas de um soldado romano, né, fortemente armado. Então ele vai ali falar sobre o cinturão da justiça, sobre a couraça da verdade, vai falar, né, ali sobre todas essas peças
né, dessa indumentária de um soldado que está indo para a guerra, né? E, na verdade, queridos, a nossa luta ela é constante, é uma guerra constante, é uma batalha constante, né? Muitas vezes, quase sempre, somos atacados, né? Mas nós podemos vencer de que forma? Quando nós estivermos com toda a armadura de Deus, revestido, né, com a força do seu poder. Amém, queridos? Então, nós vamos avançar aqui mais um pouquinho aqui nesse tema de hoje, né? Vamos clicar aqui. Vamos ver aqui. A introdução, né? A introdução da lição de hoje, que é a lição de número 13, a última lição do segundo trimestre do ano de 2020, né? Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir, não apenas lutar, lutar e resistir aos inevitáveis conflitos, né, contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha a fim de suportar os ataques e se manter firme, ou seja, não cair, né, não sucumbir, manter firme na marcha contra o mal. Os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, né? Então, Paulo vai estar nos colocando numa condição de soldados, né? Provavelmente observando ali os soldados romanos, né? Com as suas vestimentas ali, com a sua indumentária de guerra, né? Ali fazia parte ali daquelas legiões, ele vai, né, fazer essa analogia, né? Também com os soldados de Cristo, que somos nós, amém, queridos? A armadura de Deus. A armadura de Deus é a completa virtude espiritual provida por quem? Pelo próprio Deus, né? Aos crentes, a fim de capacitá-los para a guerra contra as forças do mal. Amém, querido? Então, na verdade, se nós confiarmos em nós mesmos, se nós confiarmos na força física, se nós confiarmos na nossa intelectualidade, se nós confiarmos nos nossos conhecimentos, nós seremos sérios candidatos ao fracasso, né? Porque não se vence, sabe, essa batalha, né, com armas carnais, né? Mas sim com essas armas que o Senhor vai disponibilizar para que nós venhamos a usá-las. Uma dessas armas é a própria oração, né? Quando nós buscamos em Deus sermos fortalecidos. A oração é uma arma poderosa, né? E Tiago vai dizer, olha, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém, queridos? Então, outro trecho, Paulo vai dizer que nós devemos orar sem cessar, né? Então, a oração é uma arma poderosa que o Senhor coloca nas nossas mãos, né? Nós também, queridos, temos a palavra de Deus, né? Nós vamos estar vendo hoje que é considerada uma espada, né? Que ela tem função de defesa, mas também tem a função de ataque também. Amém? Então, nós vamos aqui avançar mais um pouquinho. A armadura de Deus, né, ela é composta por essas 6 peças, né, essas 6 peças, né, que Paulo vai citar. E tal qual nós já falamos antes, né, é uma referência, né, às vestimentas de um soldado romano, né? Cinturão da verdade, né? Então, queridos, nós devemos estar cingidos com o cinturão da verdade. Quem é a verdade? A própria verdade é Cristo. Nós devemos estar, então, sabe, em Cristo Jesus. Ele vai dizer, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse isso. Jesus, queridos, ele é a própria verdade, né? Então, nós devemos estar nele, né? Couraça da justiça, também a justiça, não a justiça própria, não a justiça do homem, mas a justiça que nos foi imputada, né? Temos a doutrina da imputação, né? A Cristo nos imputou o quê? Justiça, né? Ou seja, nós somos justificados, né? Ou seja, isso é um termo jurídico. Nós somos justificados em Cristo Jesus, né? Então, diante de Deus, queridos, nós estamos justificados, porque Cristo, ele nos justificou, amém? Calçados com o evangelho da paz, né? Ou seja, o soldado ali, ele usava uma sandália, né? Calçava os seus pés, a sandália ali era cravejada, né? Ali como se fosse
um escravo para dar sustentação, né, para ele não escorregar, né, para ele estar firme ali no campo de batalha, né? Então, o Evangelho, né, o que nos trouxe o quê? Esse Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, ele trouxe paz. Em primeiro lugar, queridos, paz entre o homem e Deus, né? Jesus vai operar o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus, né? Então nós temos paz com Deus. Nós temos paz também com o nosso próximo, né? Com o nosso irmão, né? Com as pessoas que estão à nossa volta. E paz também no nosso coração, né? Jesus vai dizer, olha, deixo-vos a paz, a minha paz, eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, né? Então, a paz, queridos, é em Cristo Jesus, né? Ele é a verdadeira paz. A paz não é apenas um sentimento, mas a paz é uma pessoa, e a pessoa bendita do Filho de Deus. Escudo da fé, né? O escudo da fé para proteger também, né? Os soldados usavam um escudo até para deter. Muitas vezes eram lançadas flechas flamejantes, né? Com fogo. E esse escudo, às vezes, era até umedecido, né? Para apagar esses dardos inflamados, né? Então, querido, da mesma forma também nós devemos estar, nós devemos estar usando, né? Nós devemos ter o escudo do quê? Da fé, né? Que nos dá a certeza, a garantia, né? Da presença do Senhor nas nossas vidas, né? Então, para que não haja dúvida, ou não hajam dúvidas, né? Nós devemos utilizar essa peça da armadura de Deus, que é o escudo da fé. Temos também o capacete da salvação, né? O capacete é colocado na cabeça, ou também chamado de elmo, né? Queridos, nós temos a plena convicção da salvação eterna em Cristo Jesus. Isso deve estar na nossa mente, né? Deve estar, sabe, sempre um pensamento constante, não deve se separar, né? Sempre no nossa mente, no nosso pensamento, né? A salvação que Jesus nos propiciou ali na cruz do Calvário. Então, o capacete é uma proteção, né? Mesmo que o inimigo tente lançar dúvidas, né? Sobre a sua mente está protegida, né? Com o capacete da salvação. E a espada do Espírito, nós já falamos algo também, né? A espada é uma arma de defesa, sim, a palavra de Deus, nós podemos, né, usar a palavra de Deus para defesa, mas também nós podemos como uma arma de ataque, né? No sentido, não para atacar as pessoas, não é essa a ideia, mas a palavra ela penetra nos corações, né? Ela penetra, vai lá no âmago, né? No mais profundo da alma do ser humano, né? Então, queridos, também é uma arma de curta distância, né? A lança você pode jogar, né, de longe uma flecha, mas a espada não. A espada é ali no, sabe, no corpo a corpo, né? No tete a tete, né, amados? Então, a palavra, né, ela ali você vai usá-la, né, próximo, né? Ali para falar ao coração das pessoas, né? É uma arma poderosa também, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Nós agora já vamos estar aqui avançando mais um pouquinho aqui, né? Vamos avançar aqui mais um pouco. Tá aqui também uns desenhos, né? Com essas peças que nós acabamos de falar, né? Aqui está o capacete, né? O elmo, né? Que protege a cabeça. No campo de batalha, queridos, um soldado não pode entrar, né? Sem uma proteção para a sua cabeça, né? Então tá aqui. Também aqui a couraça, né? Essas couraças antigamente elas eram feitas de um couro muito duro, né? Para proteger ali os órgãos vitais, como o coração, né? Então ficava aqui, queridos, como proteção. Alguns também eram feitos de metal também, né? De uma malha, né? Ali revestida com metal também para proteger, né? Então aqui é a couraça, né? Nós temos também aqui o cinturão, né? Também era era uma forma ali para, além de proteção, o cinturão aqui, ele servia, né, para colocar
a espada e também aqui para fixar a couraça, né? Aqui também o calçamento, aqui também o calçado, né? Era protegia também e firmava para não escorregar, dava firmeza aos pés, né? Aqui está o escudo, né? Esse escudo, alguns tinham esse formato retangular, né? Que ali o soldado podia se proteger, né? Atrás desse escudo. E também tinha uma forma circular, né? E a espada, né? Também aqui uma espada. Então, queridos, essa aqui os desenhos das peças, né? Que fala aqui com relação à armadura de Deus. Então, Paulo faz essa alegoria, né? E realmente transmite uma mensagem muito poderosa para as nossas vidas. Tá aqui também, soldado romano, na época de Jesus, era mais ou menos isso aqui também. A vestimenta, né? Nós já mostramos ali as peças, né? O escudo aqui é o escudo na forma circular, escudo redondo, né? Mas também de proteção também. Com relação, queridos, aos tópicos que foram propostos pela lição, né, são 3 tópicos, né? O tópico número 1, ele vai falar do preparo espiritual do crente para a batalha, né? Infelizmente, alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas, suas armadilhas, né? Já outros, eles enaltecem o poder do inimigo e se esquecem que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário, aí que nos deu poder contra serpentes e escorpiões. Nós já falamos isso anteriormente, né? É supervalorização, né, do inimigo, do poder das trevas, ou subestimar, né? Superestimar ou subestimar. São os extremos, né? E, na verdade, queridos, nós sabemos que Jesus já derrotou o diabo, né? Ali na cruz do Calvário. Né? Nós sabemos que Jesus está acima de todo principado e potestade, né? Então está acima de todas as coisas. Então nós sabemos que Ele é o Senhor da igreja, né? E Ele vai à frente, né? Mas nós também nós não podemos desprezar, né, os ardis de Satanás, o engano, né? Que ele muitas vezes, né, tenta, né, colocar na igreja, né? Heresias, enganos, distorcer a palavra de Deus. Então, tudo isso nós devemos estar atentos. Nós devemos estar buscando de Deus discernimento, né, para entender e para ver aquilo que não procede de Deus, né, para filtrar, queridos. Então, é importante, né? Então, o preparo espiritual do crente para a batalha, né, o crente deve como se preparar? Buscando em Deus, né? O apóstolo vai dizer, olha, fortalecei-vos no Senhor, né? Então, e na força do seu poder. Então, queridos, é em Deus, né? É buscar, na verdade, em Deus, né? Para que Ele venha nos revestir com a sua armadura, né? Fortalecidos no poder do Senhor, é o que acabamos de falar, né? E vigilantes em toda a oração e súplica, né? Em todo o tempo, orando no Espírito, né? Vivendo no Espírito, né? Buscando em Deus, né, queridos? E o tópico número 1, a síntese dele é: a vitória contra o mal somente é possível por meio de fortalecimento do crente no poder do Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Que nos garante a vitória em Cristo Jesus. Ao tópico número 2, a proposta aqui vai dizer: conhecendo o campo da batalha, o inimigo tomado de fúria e por meio do espírito do erro, né, do engano, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo, né? Então, todo o tempo, ele fica buscando uma oportunidade, né? Então, ele fica em volta, né, bramando como se fosse um leão, né? Buscando a quem possa tragar. Mas, queridos, nossa volta, né? Ele está em derredor, mas em nossa volta, em redor de nós, né, está o leão da tribo de Judá, o verdadeiro
leão, né? E nós não podemos esquecer que o que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, ele é mais poderoso do que aquele que está no mundo, amém? Glória a Deus, nós podemos confiar inteiramente no Senhor. Glória a Deus por isso. As astutas ciladas do diabo, depois nós vamos estar citando algumas delas ali, logo no slide à frente, né? Então ele está sempre buscando fazer, armar ciladas, né? E também, ou seja, armadilhas, né? Mas nós cremos, queridos, que o Senhor é aquele que cuida de nós, né? E nos dá também a direção e a sabedoria, né? Para que nós não venhamos a cair nessas ciladas, né? O conflito contra o reino das trevas. Então há uma luta constante, né? O reino das trevas tentando atacar, né? Os filhos do reino da luz, né? Mas é o Senhor, queridos, que já venceu por nós. As agências das potestades do ar, os principados, né? Ali as potestades, né? E nós sabemos que eles são malignos, né? São malignos, espíritos malignos, né? São astutos, né? Então, mas nós sabemos, queridos, que Jesus é mais poderoso, né? Algumas pessoas, às vezes, quando estão falando do diabo, do inimigo, né? É como se Jesus, sabe, tivesse que fazer um esforço muito grande para vencê-lo. Queridos, o diabo e seus demônios, né? Eles são criaturas, né? Mas o nosso Deus, ele é criador, né? Ele é todo poderoso. E Jesus vai dizer, olha, todo poder foi me dado nos céus e na terra, amém? Então, queridos, na verdade, Jesus sim, ele é o todo poderoso, amém? E o tópico 2, ele vai trazer como síntese, né? O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. A nossa vitória está em Cristo. A nossa vitória está em permanecer enxertado em Cristo. A nossa vitória, queridos, é estarmos na videira verdadeira, né? Quando nós somos os ramos, os galhos, né? E, na verdade, nós devemos estar recebendo vida, né, de Cristo. Nós recebemos também, né, as nossas vitórias são as vitórias que o Senhor nos garante, né? Então, não porque nós tenhamos mérito algum, né, ou sejamos merecedores, não, mas é o Senhor que peleja as nossas guerras, é o Senhor que batalha as nossas batalhas, né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? As astutas ciladas do diabo, né? A revista vai citar algumas e nós relacionamos aqui, né? Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Ele é especialista nisso, né, querido? Lá no Éden, ele vai chegar lá e conversando lá com Eva, ele vai falar assim, foi assim que Deus disse? Aí começa, né, aquela conversa ali atravessada, né? E ele é o pai da mentira, né? O diabo, ele é enganador, né? Ele é acusador, é caluniador, né? Diabolos quer dizer isso, inclusive, no grego, né? Então, queridos, ele é uma das suas astúcias é confundir a mentira como se fosse verdade, né? Mas tem que fazer igual Jesus. Jesus venceu ali a tentação no deserto, quando o diabo foi tentar Jesus, né? Jesus venceu de que forma? Venceu com a palavra. Jesus diz, olha, está escrito. Está escrito, está escrito. Amém, queridos? Então nós também vamos vencer também com a palavra de Deus, né? A espada, né? A espada. Ele também faz o quê? Gosta de deturpar as escrituras, né? Então ele é mentiroso, como nós falamos. Vamos deturpar as escrituras também é uma das astutas ciladas do diabo também, né? Então está escrito algo, mas ele sabe, ele quer dar uma interpretação, ou querendo dizer que é outra coisa, né? Mas nós cremos na palavra revelada, a palavra escrita, né? A palavra de Deus. Dissimular e induzir a dissimulação. Também é outro aspecto também dele, né? Fazer falsos sinais e prodígios e maravilhas, né? Aí é
o ministério, né, o ministério do erro, né, que ele opera, né, o engano para seduzir, a fazer acusações também, ele é um acusador, né? Semear incredulidade, queridos, muitas pessoas com o coração endurecido, né? Não creem na palavra de Deus, não creem no Deus da palavra, né? Então, essa questão de semear incredulidade, né? Promover ideologias anticristãs, é o que mais nós temos visto na nossa geração, todo dia, né? Quando a gente olha, surge uma ideologia nova, uma ideologia, né, anticristã, né, uma ideologia, uma pauta, né, isso é praticamente uma pauta, né, apenas com propostas, né, que afrontam a palavra de Deus, tentam desmoralizar, né, as escrituras sagradas, querido. Então isso tem uma origem. Qual é a origem? O próprio diabo, né, o pai da mentira, né? Diante desse quadro, o texto sagrado, ele ordena, né? Revestivos de toda o que? A armadura de Deus. Amém? Vamos aqui no tópico de número 3. O tópico de número 3 vai trazer aqui as armas espirituais indispensáveis ao crente, né? Nós já falamos da armadura espiritual, é indispensável ao crente na luta diária contra as muitas ciladas do inimigo. Queridos, é dia após dia, né? Essa batalha, essa guerra, ela é constante, né? A armadura completa de Deus, nós já falamos. As armas indispensáveis de defesa, já falamos. E a imprescindível arma de ataque ofensiva, que é a palavra, que é a espada, né, do Espírito. Amém, queridos? Então, o tópico número 3, a síntese é: as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas, e nós devemos permanecer de que forma? Inabaláveis, firmado na rocha, que a rocha é Cristo, amém? E a sua palavra. Glória a Deus. Nós temos a palavra de Deus, queridos, né? E nós temos também o Deus da palavra, né? Jesus, ele é o Logos, né? Ele é a palavra, né, que se fez carne, se encarnou, e ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Amém, queridos? Morreu, né? Foi sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, ele foi assunto aos céus, e ele disse, né, que voltaria, e nós aguardamos a volta de Jesus. Amém, queridos? E já na conclusão, o apóstolo conclui a carta aos Efésios conclamando que todos os crentes vistam-se com a eficaz armadura de Deus. Está disponível para a igreja, né? Então a carta chega ao fim com Paulo recomendando Tíquico, né, seu companheiro, na obra de Deus, e registrando uma bênção graciosa a todos que amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. De fato, desde a saudação até os destinatários, até a bênção final, cada palavra da carta de Paulo aos irmãos ali de Éfeso, né, aos Efésios, é de suma importância para a Igreja do Senhor em todas as épocas e lugares, inclusive nos nossos dias, né? Então, é uma carta maravilhosa, é a palavra de Deus, né? Ali através da vida do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu ali para aqueles irmãos ali, os destinatários originais, os irmãos ali da igreja de Éfeso, mas também, queridos, é para hoje, né? Em pleno século XXI, né? O ano de 2020, nós estamos aqui aprendendo também, né? E recebendo essa palavra para os nossos dias, que venhamos a nos revestir, né, de toda a armadura de Deus, né? Confiados nele, né, centrados na palavra e esperando sempre no cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Amém? E finalizando, obrigado, né? Você tem um domingo abençoado, um dia abençoado na presença do Senhor, né? Paulo vai escrever que as angústias, né, as aflições desse tempo que nós vivemos, né, não pode nem ser comparado, né,
com aquilo que nós ainda vamos viver no porvir, né? Aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém, queridos? Então, é uma palavra de encorajamento à igreja. São dias difíceis, são dias de lutas, são dias tenebrosos, né? Mas nós devemos e podemos confiar no Senhor. Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos orar nesse momento agradecidos. Mais uma vez, quero orar por você, pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, né? Quero orar também pelo seu ministério também, o ministério na obra de Deus. Alguns que se afastaram, né? Esfriaram na fé, mas que o Senhor esteja falando ao seu coração, aos nossos corações. Não é hora de desistir, não é hora de voltar atrás, não é hora de retroceder, sabe? Não é hora de esfriar, não, mas é hora de permanecer firme na presença do Senhor, né? Revestido com a armadura de Deus, sabe? E sendo mais do que vencedor, né? Em Cristo Jesus. Amém? Pai, eu quero neste momento, Senhor, orar a Ti, Pai. Eu quero Te louvar, Te bendizer, Te glorificar. Pai, não há Deus semelhante ao Senhor, não há outro igual ao Senhor. Nós Te amamos, Senhor, e nós Te glorificamos. Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Toma, Senhor, a nossa família nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos desesperadamente do Senhor. Em todas as áreas das nossas vidas nós precisamos do Senhor. Senhor, age, meu Deus, age em nosso favor. Estende a tua boa mão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, meu Deus. Pai, Tu és aquele em que nós depositamos a nossa esperança. Pai, aquele em que nós confiamos inteiramente. Senhor, ajuda-nos, Pai. Opera o Teu milagre, Pai. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas e nas nossas famílias. Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Fica com Deus. Deus te abençoe você e a sua casa. Glória a Deus.